Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma videoaula do nosso curso de Excel básico. Nessa videoaula vamos continuar falando sobre a formatação da planilha, mas de forma mais específica vamos abordar a categoria alinhamento. A categoria alinhamento, que fica localizada na aba página inicial, pessoal, ela é responsável por realizar determinadas funções, das quais são descritas nesse slide e enumeradas também, né, na figura localizada aí. No item 1 da figura é possível ver os botões relacionados ao alinhamento do texto de forma vertical. No item 2, o alinhamento do texto de forma horizontal. No item 3, o botão referente à orientação do texto. No item 4, o botão referente à quebra de texto automática, que eu particularmente acho extremamente importante compreender esse botão. E no item 5, o botão de mesclagem e centralização do texto, que também tem uma importância muito grande. Pois bem, pessoal, em relação ao alinhamento do texto de forma vertical, que é o primeiro item que nós vamos verificar nessa categoria, são mostradas aí nessa imagem 3 células, né, A1, A2 e A3. Percebam que o texto está alinhado de forma vertical na célula 1, na parte de cima, né, na parte superior da célula. Na célula 2, no meio da célula, e na célula 3, na parte inferior, né, na parte de baixo da célula. Pois bem, mas como fazer isso na prática? Então vamos para o nosso Excel. Já deixei uma planilhazinha previamente montadinha aqui, só para entender esse exemplo. O alinhamento de texto vertical, pessoal, é óbvio que nós devemos selecionar quais são as células que nós queremos, né, formatar. Então eu vou formatar todas as células contidas aqui na minha linha 1. Tá? E aqui, já estou na aba página inicial, na categoria alinhamento, eu tenho esses 3 botões aqui, que são os botões referentes ao alinhamento vertical. Lembrando que no Excel, quando você coloca o mouse em cima de um botão e dá uma breve descrição do que o botão faz, perceba que aqui, então, ao clicar, eu coloco o texto na parte de cima da célula, então perceba a mudança. Nesse outro botão aqui, ele alinha no meio, e nesse outro botão, ele alinha na parte inferior da célula, embaixo. Ok? Então, é assim que funciona o alinhamento vertical, fique bem claro. Em relação ao alinhamento horizontal, que já, vamos dizer assim, é mais tradicional, para quem já trabalha com editores de texto, como Word, né, software de apresentação como PowerPoint, dentre vários outros programas, é mostrado nessa figura aí, né, os 3 tipos de alinhamento existentes no Excel. Na célula 1 é mostrado o alinhamento à esquerda, na célula 2 o alinhamento centralizado e na célula 3 o alinhamento à direita. Ok? Então não tem muito mistério também nisso. Vamos para mais uma demozinha. Então eu vou colocar o alinhamento aqui centralizado na linha 1. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos alinhar os objetos aqui. Vamos continuar com a linha 1. Então perceba que eu vou, nesses 3 botões aqui, são os alinhamentos horizontais, eu vou clicar no alinhar texto à esquerda, perceba que o texto das células selecionadas vai para o lado esquerdo, aqui o centralizado, e aqui o alinhado à direita, ok? Então perceba que dependendo da situação, você pode trabalhar dentro das células com 2 tipos de alinhamentos. Você tem os alinhamentos verticais e os alinhamentos horizontais, ok? Você com certeza vai usar bastante isso aí. Continuando, pessoal, em relação à categoria de alinhamento, nós temos a parte de orientação do texto. Perceba as diferentes formas que existem, né, nas células A1, A2 e A3. Na verdade, existem outras formas, estou mostrando somente algumas. Né? A sugestão que eu dou para vocês é que vocês montem a mesma planilha que está sendo usada aqui no exemplo, para vocês depois, né, testarem as funções dos botões. Então vamos voltar para mais uma demo nossa. Selecionei todas as células da linha 1, botão de orientação, então ele gira o texto aí de várias formas. Então eu tenho inclinação do texto no sentido anti-horário, perceba como que ele fica. Visualmente talvez fique até legal, interessante, então é questão de você testar aí. Tá? Nós temos inclinar texto no sentido horizontal. Tá? Nós temos aí diversas outras formas de textos verticais, fica bem estranho nesse exemplo aqui específico.
entre outras formas. A sugestão que eu dou para vocês é que vocês futuquem bastante isso aí, tá? Beleza, vou desligar o texto vertical aqui. Quando eu desligo o texto vertical, opa, deixa eu desligar isso, ele volta ao normal. Então lembre-se que isso aqui é como se fosse um botão de liga e desliga. Se eu coloquei uma formatação que eu não gostei, tá? Cliquei fora aqui, não gostei, então simplesmente seleciona aquelas células que foram formatadas e desligue. Perceba que ele está ativado e ele volta a, vamos dizer, ao padrão. Pois bem, pessoal, continuando, parte de quebra do texto automático, isso é extremamente importante. Nós já vimos que a tecla Enter ele não cria uma nova linha, tá? Somente passa para a célula de baixo, onde você estava. Então, como digitar mais de uma linha dentro da mesma célula? Pois bem, pessoal, é mostrado um exemplo aí. Perceba que no exemplo, na figura aí, é mostrado na célula, começa na célula 1, dizendo esse é um texto sem quebra. Perceba que ele dá a impressão de estar pegando as células B1 e C1 também. Tá? Ora, mas se porventura você quiser colocar esse texto dentro de uma única célula, perceba como que ele fica na célula 4. Né? Então ele fica dentro de uma única célula ali, e quando chega no limite da célula, quer dizer, não cabe mais o texto aqui, não cabe o texto aqui nesse espaço da célula. Ele simplesmente é como se ele criasse uma continuação, na verdade ele como se criasse um parágrafo, né? Como se fosse um enter no editor de texto tradicional, e continua como texto ali. Então vamos para uma demo, vamos entender melhor. Esse acredito que seja um recurso para usar bastante. Então, pessoal, o que acontece? Tá aqui o exemplo. Nós temos aqui perceba a diferença entre um e outro, tá? Na linha 1. Na linha 1, qual a diferença aqui na linha 1 e na linha 8? O que acontece? Perceba que o texto aqui, ó, preço varejo, ele não continua para frente e não mostra o conteúdo todo, assim como, por exemplo, o preço atacado. Tá? Ora, como é que eu faço isso? Quantidade vendida também é a mesma coisa. Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono as células que eu quero quebrar o texto automaticamente. Quero dizer para o Excel, ó, quando chegar no limite da largura da célula, né, dá uma quebra. Então, selecionei essas células e coloco aqui, ó, quebrar o texto automaticamente. Perceba que ao clicar, ele se autoajusta. Então, ele coloca o conteúdo, exatamente o conteúdo que está de texto naquela célula de forma ajustada. E aqui você poderia brincar com os alinhamentos. Perceba que o meu alinhamento vertical está inferior, então eu poderia colocar centralizado vertical, centralizado horizontal e assim por diante. Ok, pessoal? Sugiro que usem bastante essa função testing, tá? É a prática que vai fazer com que vocês entendam isso aí melhor. Em relação à categoria de alinhamento, um botão bastante interessante, uma função bastante interessante, que é a mesclagem e centralização do texto. Pessoal, a primeira coisa é entender o que é mesclar. Mesclar dentro de uma planilha é o ato de transformar duas células ou mais em somente uma. Então perceba que nessa figura aí, na primeira linha, está dizendo, ó, este é um texto inserido dentro de células sem mesclagem, e perceba que dá a impressão que ele está pegando a célula A1 até a célula F1. Tá? Mas na verdade ela só está pegando a célula 1 e a gente vai entender o porquê. Na célula A3, na linha 3, perceba que o texto é mesclado. Tá? Ele pegou todas as células de A3 até F3 e transformou em somente uma. Ok? Ora, mas como que a gente vai fazer isso? Você vai entender a lógica. Por exemplo, eu vou digitar aqui rapidamente, só para você entender, porque a nova planilha aqui, eu vou digitar aqui faturamento bruto. Perceba que o que acontece? Vamos lá, ó. Enter, ok. Perceba que dá a impressão de pegar A1 e B1. Ok? Mas ela não está pegando A1 e B1, na verdade só está pegando A1. Se eu clicar dentro de B1, eu posso digitar aqui normalmente. Olha lá, e dá a impressão de apagar o conteúdo parte do conteúdo da célula 1. Mas não é o caso. Mas vamos supor que eu quero ajustar esse conteúdo aqui dentro de uma única célula, sem quebrar o texto automaticamente, nada disso. Quero mesclar, eu quero transformar essas duas células em somente uma. Então, eu digo para o Excel que eu quero transformar essas duas células que estão selecionadas em uma só. Então, seleciono as duas células e venho mesclar e centralizar. Perceba que ele mesclou, quer dizer, transformou em uma célula só. Perceba que se eu clicar aqui, ele marca uma célula pegando duas colunas.
e centralizou o conteúdo. Perceba que ele está centralizado. Lembrando que ele centraliza horizontalmente, tá bom? Verticalmente não. Continua aqui o elemento que estava anteriormente. Ok? Então, mais uma vez, vou testar. Este é um texto sem mesclagem. Olha lá o que acontece. Tá? Mas ele está separando célula por célula. Então, eu quero mesclar essas células aqui. Perceba que ainda pega um pouquinho da célula K. Então, vou mesclar a célula K também, K1. Então, estou colocando aqui 4 células. Mesclei, centralizei, olha lá. Então, bem interessante esse botão, ajuda bastante na hora de formatar. Então, pessoal, já foi mostrada a demo agora. Então, o que vamos na aula de hoje? Como alinhar o conteúdo verticalmente, horizontalmente, dentro de uma célula, a mudança de orientação, como trabalhar com quebra automática de texto, né? No Excel, o Enter tem outro papel, que não é o comum que a gente já está acostumado a trabalhar em editores de texto, entre outros programas. E o que é o mesclar e como realizar a mesclagem e centralização do conteúdo dentro da célula. Pessoal, espero que tenham gostado. Pratiquem, coloquem a mão na massa, repitam os exemplos aqui mostrados. Com certeza vocês vão entender a lógica disso. Um abraço e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.